Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero dar uma dica bem prática aqui para vocês, que é sobre os componentes de mobiliário aqui do Revit, tá? Normalmente, quando eu faço uma planta mobiliada, eu procuro padronizar, tanto na planta técnica ou se eu for fazer uma planta humanizada, eu gosto de deixar todo o mobiliário padronizado, né? Tudo com a mesma cor, ou com a mesma textura, com a mesma achura. Acho que graficamente fica legal, fica fácil de compreender, fica uma planta mais limpa, tá? Por exemplo, aqui, eu tô com uma planta técnica, né? Planta técnica que eu chamo é essa planta que tem as informações textuais, informações de medida, né? Então, uma planta com cotas, né? Cotas parciais, cotas gerais, nome, área dos ambientes, cota de nível, né? Uma série de linhas de chamada ali com informações extras do projeto. E no caso aqui eu tô com o mobiliário junto, tá? Às vezes eu faço planta mobiliada e planta técnica separada e dependendo do porte do projeto, como esse aqui que é uma casa térrea não muito grande, planta técnica e mobiliada tudo na mesma, tá? Mas o que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje é sobre a padronização das cores, tá? Das achuras aí, desses componentes que a gente insere no projeto. Vocês estão vendo que aqui na minha planta baixa eu tô com todos os componentes, né? Na cor cinza. Como que eu faço isso? Quando a gente começa a puxar ali componentes de mobiliário, às vezes uns vêm branquinho, às vezes a bacia sanitária vem branca, a cama vem amarela, a mesa vem laranja, por exemplo, né? Então, como que a gente faz para padronizar isso? Pelo atalho VG, de visibilidade de gráficos, nós conseguimos acessar essa janela, onde aparece listado todos os itens que a gente tem dentro do nosso arquivo de projeto, tá? Todas as famílias que a gente tem carregadas. Aí aqui em cima nós temos organizado por abas as categorias, né, digamos assim, de componentes, de famílias que a gente tem aqui dentro. Categorias do modelo. A gente vai encontrar portas, paredes, janela, mobiliário, né, que é sobre o que eu estou falando, escadas, pilares, vigas. Categorias de anotação, a gente vai encontrar as informações mais textuais, simbólicas do nosso projeto, né? Cotas de nível, símbolos, né? Símbolo de elevação, símbolo de indicação de corte, essa parte mais de gráfica mesmo do projeto, tá? Mas o que nos interessa agora, que eu queria falar para vocês, é dessa primeira aba, categorias do modelo, e o item que nós estamos conversando é justamente mobiliário, tá? Então, estou descendo aqui com o meu cursor até chegar no item mobiliário. Isso aqui está tudo organizado em ordem alfabética, então é fácil de achar. Encontrei aqui o item mobiliário. E aí, pessoal, nessa janelinha aqui, pelo atalho VG, a gente consegue ajustar uma série de configurações de todas essas famílias, tá? Primeiro, o tipo de linha que vai estar representando, né, graficamente essa família, esse componente. Padrões, né, que seria, vamos dizer assim, o preenchimento desses componentes. Se vai ter transparência ou não. Aí aqui nessas primeiras 3 colunas é quando a gente tem o elemento em projeção, ou seja, em vista, né? Por exemplo, o mobiliário em planta baixa ele está em projeção, né? E depois eu tenho aqui nas outras 2 colunas aqui mais para o lado direito os objetos em corte, ou seja, como que eu quero enxergar as linhas que representam esse objeto em corte, né? E o padrão de preenchimento em corte, tá? Mas como eu estou falando de mobiliário em planta baixa, o que nos interessa? Então, aqui o item mobiliário, essas 3 primeiras colunas aqui, tá? Na verdade, linha eu não vou mexer, mas vou mostrar aqui para vocês, né? Que a gente pode alterar isso, a cor da linha, tá? O tipo de linha, se eu quero linha contínua, tracejado seguido de ponto, tá? Mas isso eu não quero mudar. E o que eu queria mostrar para vocês aqui é nessa segunda coluna, ó, padrões. Vocês estão vendo que tem 2 quadradinhos em tom de cinza, que é a cor que eu escolhi ali para aparecer na minha planta, tá? Mas se eu clicar aqui em cima, ó, vocês vão ver. Aqui em primeiro plano, né, que é o que realmente importa ali em planta baixa, ó. O tipo de preenchimento, então eu peguei esse primeiro, que seria como se fosse um preenchimento sólido, né? E aqui embaixo eu escolhi a cor, ó, eu escolhi um cinzinha, mas vocês podem escolher qualquer outra cor. E se não quiserem, né, uma achura sólida, vocês podem escolher outras também, né? Tem várias outras achuras prontas aqui, tá? Então podemos mudar por aqui, podemos personalizar. O que tem que cuidar? Ó? Por exemplo, aqui na minha planta tem algumas coisas que são componentes de mobiliário,
tem algumas coisas que são componentes de peças hidrossanitárias, por exemplo, bacia sanitária, chuveiro, né, algumas cubas. E eu tenho algumas coisas que eu modelei manualmente aqui com a opção componente modelar no local. Sempre que eu tenho bancadas de cozinha, assim, coisas mais quadradinhas, quando o meu interesse é só representar layout em planta, muita coisa eu faço aqui com componente modelar no local. Às vezes, na pressa, eu venho aqui e coloco modelos genéricos, tá? Então, o que tem que cuidar? Justamente quais categorias que eu tenho, né, de componentes no meu projeto. Porque, às vezes, eu posso vir aqui, né, aqui nas visibilidades de gráfico, vir aqui em mobiliário, ajustar essas cores, conforme a prof acabou de explicar, e daqui a pouco ficou algumas coisas ali, ficou branco, não ficou, né, na cor que eu tinha escolhido, ficou de outra cor. Então, eu tenho que saber quais categorias que eu tenho inseridos ali para vir aqui procurar. Por exemplo, aqui, ó, peças hidrossanitárias, também eu coloquei a mesma cor, né, que seriam ali, como eu comentei, bacia, cuba, chuveiro, tá? Então, tá com o mesmo padrão de preenchimento. E modelos genéricos aqui também, ó. Modelos genéricos, eu sei que são as coisas que eu modelei manualmente. Eu, por automático, eu sempre coloco modelos genéricos, essas coisinhas que eu vou acrescentando ali na minha planta, tá? Para saber qual categoria que o meu componente, os elementos que eu tenho no meu projeto estão, é só a gente clicar em cima e vai aparecer aqui, ó, a categoria que ele está inserido. Por exemplo, vou clicar na cama, está na categoria mobiliário. Isso aqui eu desenhei manualmente, ó. As peças hidrossanitárias, como eu comentei, categoria peças hidrossanitárias. Então, eu tenho que saber, né, para eu conseguir ajustar os padrões. Ou eu posso também, né, se quiser clicar em determinado componente, clicar em editar família, eu posso mudar a categoria dessa família também, ó. Cliquei ali na família, por exemplo, da cuba, fui em editar família, e bem aqui no cantinho esquerdo da barra de ferramentas, a gente tem um símbolozinho ali, ó, de categoria e parâmetro da família. Então, eu posso vir aqui e posso trocar, ó, ele está na categoria peças hidrossanitárias. Se eu quisesse, por exemplo, mudar para a categoria mobiliário, tá? Posso mudar, carrego no projeto, não vou salvar aqui fora, tá? Só substituo e agora mudei a categoria, ó. Agora, quando eu clico aqui na pia, tá? Na categoria mobiliário. Nesse caso, quando eu vou lá no atalho do VG, eu poderia ajustar aqui o padrão de preenchimento somente do mobiliário. Daí todos os componentes e elementos que eu tenho ali inseridos no meu projeto estariam na mesma categoria, tá? Então, vocês podem ver aí o que vocês acham mais fácil de se habituar. Mas é um jeito bem legal, assim, de deixar a planta bem limpa, bem apresentada, né? Obviamente não precisa ser cinza, como a prof deixou aqui para mostrar para vocês. Podem botar uma corzinha, fica bem legal. Fica fácil de mostrar e de explicar, né, para o cliente ou aí para quem for executar a obra, tá, gente? Então, uma dica bem rápida aí e que pode melhorar bastante a parte gráfica, né, a questão de graficação dos projetos que vocês estão fazendo no Revit, tá?